Vamos dando sequência ao funcionamento geral de uma placa-mãe de notebook. Na aula passada, a gente viu o destino das tensões primárias. Nesta aula, vamos falar a respeito das tensões secundárias e terciárias. O que acontece após o start da placa? Então, após o start da placa, pressionar o botão, ó, reparem bem aqui, ó, tá? Olha lá. Vocês estão vendo que o consumo está oscilando? Quando o consumo está oscilando, significa que a placa ligou e está em pleno funcionamento. Mas nesse momento que a gente pressionou o botão aqui, o que foi que aconteceu? Quando a gente pressionou o botão aqui, a Super I/O recebeu um sinal avisando que esse botão foi pressionado e que ela já poderia levantar os seus outros sinais, aqueles sinais que estavam ali adormecidos, né? Então, ela enviou os seus sinais para os setores que estavam aguardando. Então, o que aconteceu? Os transferidores foram habilitados. Aquela tensão que antes era primária, vamos usar um exemplo aqui, 3.3 volts, agora se tornou uma tensão secundária. Agora ela já é 3.3 VS. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui na prática o funcionamento de um transferidor. Esse aqui é um transferidor, ele é um MOSFET. E o que ele está fazendo no momento? Se vocês repararem bem aqui, ó, a placa está somente energizada. E do lado de cá, nós temos os 3 volts parado aí, ó. Tá? Qualquer um dos pinos, tá, pessoal? Aqui é o dreno, né? Então pode ser qualquer um dos 4 pinos aqui. Eles já estão interligados, ó. Então, se eu encostar, 3. Esse aqui é o gate, é o que habilita, tá, esse MOSFET para ele poder fazer a passagem. Então, no momento, ó, com a placa só energizada, ele está zerado. Então, neste momento, nós também não temos tensão passando. Então, aqui seria os 3 volts primários, tá? Aguardando esse sinal de habilitação, que vai vir lá da Super I/O, o sinal, ele vai habilitar esse circuito. Até mostrei para vocês aí um pouquinho antes, né? No esquema elétrico. Ele vai habilitar o circuito de modo que vai fazer a passagem para cá. Eu vou pressionar o botão da placa e vamos ver como é que vai ficar isso aí. Pressionei o botão, a placa ligou, vocês conseguem ver aqui, né? Ligou. E aqui, ó, como é que está agora no nosso gate? Vamos ver. O nosso gate está 16 volts. Então, se o nosso gate está 16 volts, ele acabou de fazer a habilitação. Então, de cá também vai ter que ter a mesma tensão de lá. Neste momento, ó, ele tem a mesma tensão, fez a passagem, correto? Agora, o primário virou tensão secundária. A tensão primária aqui é a mesma tensão secundária. Porém, neste momento, essa tensão aqui passa a se chamar 3VS. E essa aqui continua sendo a 3VA, a tensão primária. E essa tensão secundária vai alimentar PWMs, processador, PCH, Super I/O, entre outros circuitos. Os PWMs que estavam lá com aquelas tensões primárias paradas, lembra que a gente estudou isso? Pois é, esses PWMs também receberam, tá, as tensões que eles precisam, tanto tensões secundárias quanto sinais de habilitações vindo ou da Super I/O ou da PCH, tá? E habilitando esses PWMs para que eles possam gerar novas tensões para a placa-mãe. Deixa eu mostrar para vocês aqui na prática. Então, esse aqui é o U10. O U10 ele recebe uma tensão primária, a tensão principal de 19 volts, ó. Se eu colocar aqui, ó, eu não vou medir direto nos pinos, tá? Como eu falei antes, tomem muito cuidado na hora de medir.
Nos pinos é muito complicado, então tá aí a tensão principal, que no caso aqui é a tensão da nossa fonte, tá entrando aqui no nosso pino 2. Ele está aguardando pelo sinal de habilitação, que vai vir da Super I/O, no pino 3. No momento aqui, ó, se a gente medir, ó, tá zerado, tá? E também ele está aguardando um sinal de 5 VS, ou seja, 5 volts da secundária, que a gente consegue medir aqui nesse capacitor. Ele está nos pinos 5 e 16, mas a gente consegue medir aqui, ok? Então está zerado no momento. E uma vez que ele receber esses sinais, a fase dele, que é essa PL aqui, vai passar a gerar a tensão terciária. E aqui já é a tensão terciária. Então, no momento, a gente viu que não temos tensão nenhuma, zero aqui na habilitação, e nós só temos a tensão principal de 18,17 volts. A placa foi startada. E agora, vamos ver como é que está as tensões. Aqui, onde faz a habilitação, nós temos 2,9. Já está habilitando. Aqui, onde deveríamos receber uma tensão de 5 VS, 5 volts secundários, também já temos a tensão. E na saída da bobina, eu vou ter que virar a placa. A gente consegue medir bem aqui, ó. A gente tem a saída da tensão no momento 0,936. Circuitos integrados como o processador, áudio, LAN, PCH, Super I/O, as memórias, receberão as novas tensões, fazendo com que esses e outros setores da placa-mãe funcionem corretamente. E tudo isso acontece em milissegundos. A gente pressionou o botão aqui, tudo passou a funcionar, né? Mas tem um cara aqui que é responsável por tudo isso, para que isso tudo aconteça no timing certo, no momento certo, que são os cristais. Então, quando a gente pressiona o botão aqui, existe um cristal aqui na PCH, mais especificamente no RTC, seria esse cristal aqui, ó, tá? Que é aquela região aonde fica energizado o tempo todo pela pilha CMOS, onde guarda as informações ali da BIOS. Então, esse cristal ele fica o tempo todo aqui, ó, oscilando. É ele que vai sincronizar isso aí, essas informações, a hora de enviar os dados, a hora de receber dados para esse setor RTC. Então, esse cristal é um cristal muito necessário que funcione, é o cristal de 32K. Você também vai ver esse cristal de 32K na Super I/O, não são todas, tá? Às vezes vai ter um cristal aqui na PCH e vai ter um cristal lá na Super I/O. Tem um cristal de 25 MHz também. Esse também pode haver mais de um, tá? Geralmente um deles é para LAN, ou seja, para fazer a LAN funcionar aqui, e o outro é para PCH. Mas eu confesso para vocês que defeito de cristal é uma coisa muito incomum. Pode acontecer? Claro que pode. Qualquer componente na placa-mãe pode danificar. Qualquer um, tá bom? Mas é mais difícil um cristal danificar. Já peguei casa onde o cristal danificou. Mas dá para contar nos dedos quantas vezes que eu peguei casos assim. Vamos então testar aqui na prática alguns cristais. Eu estou usando aqui o meu osciloscópio portátil para fazer essas medições. E nós vamos começar aqui com essa placa, que é um pouco mais, projeto mais antigo, né? Mas aqui a gente já consegue ver 3 cristais, ó. 1, 2, 3. Esse primeiro cristal aqui é o cristal de 32K. É aquele cristal que ele está
oscilando no setor RTC. Então, esse cristal, quando se tem uma pilha CMOS conectada à placa-mãe, esse cristal já vai estar oscilando. Não precisa nem sequer energizar a placa aqui não, tá? A gente já consegue verificar. E como que a gente faz essa verificação? A gente pode verificar diretamente nos pinos. Ele vem 4 pinos aqui, tá? E aí você vai diretamente nos pinos. Dos 4, apenas 2 funcionam, tá? Então vamos testar aqui primeiro, ó, nesse pino 1. Tá vendo que ele tá falando que é o pino 1? Então vamos testar aqui no pino 1. 32.7, tá perfeito. Então se a gente tem o cristal já oscilando de um lado, ele tem que sempre que oscilar dos dois lados, né? Então ele oscila desse lado e do outro lado também. Vamos verificar do outro lado. Aqui. E olha lá, 32.7. Se eu medir os outros aqui, ó, não vai dar nada. Olha lá, 0. E de cá também não me deu nada, ok? Então é assim que você vai medir esse cristal de 32K. Agora nós temos outros cristais aqui na placa, que é esse e esse. Ó, esse aqui é de 25 e esse aqui também é de 25. Esse aqui é o de 25 que entra aqui na PCH. A gente consegue medir ele aqui, ó, tá? Na saída dele. Para medir esses outros cristais, é preciso que a placa esteja startada. A placa foi startada e agora a gente já pode vir cá e medir. Encosta a ponta de prova aqui. Olha lá, tá vendo? 25 MHz. Vamos ver do outro lado também, se nós temos. Tá pegando, mas tá zerando também, né? Mas ele tá funcionando, a gente consegue ver lá, ó. Depende muito da posição da mão. E realmente é algo bem sensível, tá? Agora, vamos verificar o outro cristal aqui, ó. Cristal da LAN, né? Esse cristal, a gente já não encontra tanto mais nas placas atuais, porque ele não vem mais nesse formato. Que é o formato dele tá atravessando a placa para o outro lado. A gente vai ter que virar essa placa. Deixa eu virar aí. Olha aí. 25. Viram? 25 tá lá. E do outro lado, 25 também. Vamos testar outra placa? Bom, agora temos aqui uma nova placa na bancada. É uma placa de estrutura mais recente, né? E esse aqui é o cristal de 32K. Notem que ele é bem diferente do outro, né? Só que essa placa aqui, ela não tem a pilha CMOS. Então, neste momento, se a gente tentar medir aqui, ó, vou tentar medir lá, ó, nada vai acontecer. Nada. Eu preciso energizar essa placa para eu poder conseguir medir esse cristal. Ou se ele tivesse com a bateria dele conectada aqui, eu já conseguiria medir também. Então eu vou energizar. Por isso, pessoal, que eu falo, as placas, elas têm um funcionamento geral parecidas, mas não são idênticas. Essa aqui é a prova, né? Então eu precisei energizar a placa para a gente poder aí sim fazer, ó, a medição lá no cristal. Vamos ver se agora a gente tem aqui 32.7 de um lado e do outro também. 32.7. Ok? Então, esse cristal está oscilando legal. Ele tem um outro cristal aqui, ó. Como eu falei para vocês, cada projeto vai ter cristais diferentes, tá? Naquela primeira placa que a gente olhou, o cristal ligado a PCH, ele tinha 25 MHz, né? E esse cristal aqui, ele não tem 25 MHz, ele tem 24 MHz. Porém, para a gente verificar esse cristal aqui, a placa tem que ser startada. Somente esse cristal aqui que a gente consegue medir ele com a placa energizada, só de 32K. Os demais, a placa tem que startar. Olha lá, 24 MHz é o certo dele, tá? Então ele tem 24 MHz, esse cristal. Não é 25, esse aqui é 24. Nós temos também esse outro cristal aqui, ó. Esse cristal, ele é o da LAN. E vocês lembram que esse cristal,
ele é de 25 MHz. Vamos dar uma conferida. Olha lá. Dá uma oscilada, mas está lá, 26, 27, 25, ele é de 25. Deixa eu ver se eu consigo ajustar ele melhor. 25. Olha do outro lado também, 25.